Nós já trabalhamos um bocado com números negativos, mas agora vamos olhar com mais cuidado para os números negativos que aparecem nas frações. É importante você saber manipulá-los e saber lidar bem com eles. Vamos, por exemplo, analisar a fração menos 1/2. A fração menos 1/2 também pode ser entendida como menos 1 dividido por 2. Afinal, negativo dividido por positivo dá resultado com sinal negativo, do mesmo modo que eu poderia entender isto como 1 dividido por menos 2. Positivo dividido por negativo dá um resultado negativo. Vamos também olhar agora para esta situação. 1 negativo sobre 2 negativo. Eu posso entender isso como uma divisão, então negativo dividido por negativo dá resultado com sinal positivo, 1 sobre 2. Isto é equivalente a isto, a fração 1/2 simplesmente. Vamos agora pensar um pouquinho a mais usando alguns exemplos. Quais das expressões a seguir são equivalentes a menos g sobre h? Vamos analisar cada expressão, começando aqui por menos g sobre menos h. Vou destacar esta parte aqui, que é a fração. E se você observar bem isto que está entre as linhas pontilhadas em azul, equivale à mesma ideia daqui, em que eu tinha menos 1 dividido por menos 2, negativo dividido por negativo, dá positivo, ou seja, menos g dividido por menos h é a mesma coisa que simplesmente g sobre h. Voltando ao exemplo, o que temos aqui é menos o menos g sobre menos h. Ora, este sinal de menos que está aqui, eu vou reproduzir aqui. E eu sei que menos g sobre menos h, menos dividido por menos, negativo dividido por negativo, dá positivo, ou seja, simplesmente g sobre h, com esse outro menos aqui na frente. Então, esta primeira opção satisfaz, é equivalente a esta aqui. Para esta segunda expressão, negativo g sobre menos h, este sinal de negativo eu posso colocar, por exemplo, na frente do g, eu teria menos g sobre menos h, menos dividido por menos, mais, ou seja, o resultado disso é simplesmente g sobre h, que é diferente do que eu tinha aqui, portanto, só a primeira é válida. Vamos a outro exemplo. Quais das expressões são equivalentes a 5 sobre b? Selecione todas as corretas. Vamos lá? Analisando a primeira expressão aqui, nós podemos lembrar que este menos pode ser colocado junto ao 5, ou seja, eu teria aqui menos 5 sobre menos b. Negativo dividido por negativo resulta em positivo, então isto é igual a 5 sobre b, igual àquela do enunciado. Portanto, esta é válida, já vou marcar aqui a resposta. Para esta segunda, nós temos rigorosamente a mesma coisa daqui. Negativo dividido por negativo dá positivo, 5 sobre b. Portanto, mais uma verdadeira, a última, óbvio, não faz sentido. Vamos ao próximo exemplo. Quais das expressões a seguir são equivalentes a menos e sobre menos f? Bem, vamos começar neste caso analisando esta expressão. Eu tenho aqui menos e sobre menos f. Vamos separar este sinal aqui, eu vou destacar em cor de rosa, que eu vou copiar aqui. E olhando para a fração, negativo dividido por negativo dá positivo, ou seja, deste pedaço, desta parte, resulta em positivo. Ou seja, esta expressão é equivalente a simplesmente esta, e nós podemos verificar, então, que a primeira alternativa não está correta. A segunda alternativa estaria razoável? Bem, este sinal de menos pode ser colocado junto ao numerador ou ao denominador e tudo fica equivalente. Como no numerador já existe um sinal negativo, menos e, eu vou colocar o menos junto ao denominador f. Menos e dividido por menos f resulta em negativo dividido por negativo, positivo, simplesmente e sobre f. Também não é equivalente à expressão do enunciado. Para esta segunda expressão, eu também poderia ter olhado de outra forma. Veja, se eu colocasse o sinal de menos junto ao numerador, eu teria menos e sobre f. Menos e é a mesma coisa que e.
sobre f. Concluindo, devemos selecionar aqui. Nenhuma das anteriores é equivalente àquela do enunciado. Pratique! Até o próximo vídeo!